No dia 9 de março de 2015, foi sancionada a Lei 13.104, que inseriu o inciso 6º no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, que torna o feminicídio como homicídio qualificado, em que a vítima é uma mulher e o crime foi motivado por razões de gênero. Agora, ele passa a ser considerado crime hediondo. O texto aumenta a pena de 1/3 até a metade se o crime acontecer durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência, ou ainda na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Quais devem ser as repercussões dessa lei? Feminicídio é quando a mulher ela vem a falecer em decorrência, de atos praticados pelo agressor, mas em decorrência de quê? De violência doméstica ou familiar. Porque não é só mata, Ele muitas vezes tem os órgãos sexuais mutilados, Tem várias situações assim que você observa que aquele homem, ele praticou aquele ato não só para tirar uma vida, mas também para tirar a dignidade, o respeito, para humilhar enquanto mulher. Doméstica, não é? Aquela que ocorre principalmente dentro da casa, no ambiente familiar, através de um processo de violência que vai martirizando aos poucos a mulher e termina numa tragédia, isso não deixou de ocorrer, apesar de todas as medidas tomadas. Então, houve um esforço, não somente dos movimentos femininos, mas também do próprio legislador, de, vamos dizer, acentuar um pouco a importância de criminalizar de uma forma, vamos dizer, mais severa essa criminalidade. O efeito imediato vai ser o mesmo efeito que a Lei Maria da Penha trouxe, a gente começar a se discutir essa questão, Então, quando a gente discute, o que acontece? Além de a gente dar visibilidade, a gente dar mais informação, a gente começa a estabelecer mais critérios de acompanhamento, estatísticos, que a partir daí a gente vai poder estabelecer políticas públicas. Se você pegar a questão de ter se capitulado uma qualificadora no artigo 121, você vai ter uma diferenciação aí em relação ao patamar da pena base, que vai ser de 12 a 30 anos. Pesquisas recentes no Distrito Federal, elaboradas antes da lei ser promulgada, revelaram que no Distrito Federal, pelo menos, as mortes de mulheres no contexto do chamado feminicídio já eram punidas com penas superiores a 15 anos. E o índice de condenação é praticamente 100%. De forma que esta qualificadora a mais é símbolo de um movimento social feminista, de alguns segmentos feministas, nem são de todos, mas com pouquíssima relevância prática. É simbólica, não é prática, ou seja, não haverá, em termos efetivos, qualquer alteração na condenação de homens que matam mulheres em razão do sexo, como fruto dessa legislação. Os resultados da nossa pesquisa sobre feminicídio no Distrito Federal não justificam a criação da qualificadora do feminicídio. O nosso estudo foi realizado entre 2006 e 2014 e ele recuperou todos os laudos cadavéricos de morte violenta de mulheres que ocorreram entre 2006, ano de publicação da Lei Maria da Penha, até 2011. A partir dos laudos, nós fomos em busca dos inquéritos e processos judiciais dessas mulheres. O que nós descobrimos é que 1 em cada 3 mulheres foi morta por violência doméstica e familiar. Dos casos que chegaram a julgamento no tribunal do júri, em 97% dos casos houve condenação do agressor. As penas aplicadas ficaram em média entre 15 anos. Então, como o pressuposto de quem defende a criação da qualificadora é de que haveria uma impunidade nos julgamentos e de que as penas aplicadas eram muito baixas, os nossos dados eles contradizem esses argumentos. E, então, não justificaria a criação da qualificadora nesse sentido, porque os agressores são punidos e são punidos com penas altas.
antes do homicídio também, do feminicídio no caso, vale a gente ressaltar, que é o que eu coloco sempre para as mulheres, que a violência ela vem sempre numa espiral, né? Ninguém vive numa relação tranquila, harmoniosa e um belo dia é assassinada. E nós temos penas muito brandas em relação a esses crimes contra a mulher, que a gente sabe que a grande parte não vai mais do que, não chega aqueles 4 anos que pode se começar o regime, né, mais fechado. Então, assim, eu acho que a gente tem que caminhar no sentido de agravar essas penas mesmo. Haveria muitas possibilidades de se alterar o sistema penal de maneira preventiva, como essas duas indicadas. Da própria lesão corporal, que hoje tanto faz uma briga na rua como uma briga dentro de casa, as consequências são todas elas muito simbólicas, as penas são de efeito meramente condenatório para a reincidência, tanto que a pena, e aqui é de fato lamentável, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha se mantido contra a aplicação da Lei 9.099 à violência doméstica. Por que razão? Porque os acordos feitos pelo Ministério Público no passado eram acordos de 4 anos de suspensão do processo. E nesses 4 anos se garantia à família vitimada pela violência alguma paz, porque o agressor sabia que nos próximos 4 anos, se ele viesse a repetir qualquer forma de violência ao seu convívio, à sua esposa e etc., que cairia o acordo e ele seria punido. Na medida em que a jurisprudência foi consolidada, no sentido de não se aplicar nenhuma solução da Lei 9.099, nem a suspensão do processo, tampouco a transação penal, aos crimes abordados ou punidos com base na Lei Maria da Penha, nós tivemos direta condenação. E a condenação pela lesão corporal em contexto doméstico tem 3 meses de detenção. A grave ameaça ou ameaça em contexto de violência doméstica tem menos ainda de detenção. De tal forma que nada desses crimes tem efeito prático. De tal maneira que nós estamos condenando a essas penas simbólicas na esperança de afastar a primariedade, para que na reincidência nós tenhamos mais instrumentos para punir o agressor. Mas essa é uma política errada, porque nós estamos aplicando a lei esperando que o criminoso reincida, ou seja, a mulher vai apanhar de novo, ela vai ser ameaçada de novo. O que nós queríamos era uma solução definitiva logo na primeira agressão, para que nem em tese se admitisse a repetição. O modelo que nós temos hoje aposta na efetividade da lei penal se houver reincidência. Eu chego a dizer de uma forma bastante cínica que nós esperamos que o marido bata na mulher de novo, para que aí sim nós possamos aplicar a lei a sério. A lei hoje é meramente decorativa. O STJ já decidiu a esse respeito. A gente tem uma questão de gênero ou do sexo feminino que me parece que é uma questão biológica intransponível. Não é? E não acredito também que seja a vontade da lei. Se você interpreta a lei de acordo com a mens legis, eu não acredito que a vontade da lei fosse proteger o homem. Não é? A lei, a finalidade é proteger de fato a mulher. Não vejo sentido algum estender a aplicação da lei para a proteção do homem. Agora vem todo o debate de novo, ou seja, tudo isso poderia ter sido evitado se o legislador tivesse fugido do canto da sereia, da expressão feminicídio, que é contagiante, e tivesse feito uma lei para, de fato, resolver o problema da violência doméstica, seja ela contra a mulher, seja ela contra homem. Estatisticamente, eu já mencionei, a incidência de violência contra a mulher é muito maior. Entretanto, há um fato novo. O fato novo que é a legalização dos casais homossexuais. E agora nós vamos começar a ter, e já estamos tendo, a violência contra homem praticada por parceiro também do sexo masculino e a violência contra a mulher praticada por parceira do sexo feminino. A ideia do feminicídio é apenas o homem que mata a mulher.
A ideia do homem que mata homem no contexto conjugal e de mulher que mata mulher no contexto conjugal não foi viabilizada ou sequer questionada ou pensada para o crime de feminicídio. A única solução para esse dispositivo se tornar constitucional é a forma de interpretá-lo, é a hermenêutica integradora, estendendo esse dispositivo também para os casos de assassinatos de homens em relacionamentos homossexuais, de mulheres em relacionamentos homossexuais. A lei do feminicídio ela é clara. Aqui se tutela a mulher que está sendo violentada pelo gênero mulher. Então, existe aí uma diferença aí grande em relação à Lei Maria da Penha e o feminicídio, especialmente por esse detalhe. Essa controvérsia, ela já está instaurada no meio acadêmico, no meio jurídico, não é? E o que tem se dito é o seguinte: a mulher é o sujeito passivo dessa relação, incontestavelmente. Entretanto, já visualizando casos como, por exemplo, houve na Lei Maria da Penha, em que o homem ou aquele homoafetivo se colocou na condição de mulher, buscou a jurisdição e foi atendido em seu pleito, nesse caso em específico, a única inovação que se tem é que o homem, que nasceu homem e por algum motivo a lei o declarou mulher, será beneficiado. Por enquanto, como o direito é dinâmico, somente nesta hipótese atualmente, porque do contrário, o feminicídio tem como sujeito passivo a mulher. E agora, mais recentemente, com a criação e a permissão dos casais homossexuais, o homicídio de pessoas do mesmo sexo, mas em contexto de casamento, já começa a ser uma realidade. E o feminicídio, ao tratar só da morte da mulher, traz um complicador totalmente desnecessário, porque poderia ter deixado a regra geral do homicídio em contexto de violência doméstica, de coabitação ou de união, como se casados fossem ou quando são de fato casados. Não precisava dessa inovação, ao meu ver. Muito mais uma ação política do que uma ação efetiva de política criminal. Aqui é uma política partidária de atender a anseios da sociedade. Então, esses movimentos, essas demandas chegam no Congresso Nacional, porque chegou na Venezuela, porque chegou na Argentina, aí tem que chegar no Brasil também. E alguém com muita articulação política gosta da palavra, acha que a argumentação é interessante e começa a transformar um argumento de natureza política em um argumento jurídico penal. Também tínhamos a questão da bancada feminina no Congresso que abraçou essa causa. E num terceiro ponto, que eu vejo como um viés eminentemente político, é a questão de que o Brasil é signatário de alguns tratados que defendem e exigem que seja dado cumprimento a práticas que defendam a mulher. Uma dessas exigências foi a edição da Lei Maria da Penha. A criminalidade é um fenômeno muito complexo e ela não pode ser enfrentada só com uma punição, seja ela severa ou mais branda, tanto que ela não diminui. Normalmente ela aumenta ou ela permanece nos níveis gerais e ela não tem diminuído. Portanto, isso vem em apoio a uma ideia de que a punição, embora ela seja necessária para a defesa da sociedade, ela não resolve o problema da criminalidade. Mas é impossível saber, não sei, e acredito que qualquer pessoa que afirmasse não é que vai de fato diminuir a criminalidade estaria, não é, falando em verdade. Por diversos estudos, já se restou mais que demonstrado que não são as criações de leis por si só, ou um direito puramente de penas que vai reduzir o número de crimes. Isso já está mais que demonstrado
não só a criação do feminicídio, mas outras marcantes leis também, já nos demonstraram que a questão é muito mais social e cultural do que você instituir um direito de penas, imaginando que isso irá conter os crimes. Sim, irá reduzir sim. Até mesmo porque a pessoa vai pensar 2 vezes antes de cometer um ato, porque a lei agora vai pegar mais forte. Gostei muito. Irá ser árduo o trabalho, mas acredito eu que sim, que vai obter resultados. Resultado não de imediato, mas com o tempo sim, irá ter resultados. Eu acredito que qualquer lei que proteja a mulher é válida, é importante para poder defender essa classe feminina. A pena sendo agravada, no caso assim, o receio do homem agressor, eu acho que diminui nesse caso. Ele vai pensar bem antes de cometer o homicídio contra a mulher. Então eu acho que isso é uma coisa positiva, tendo o agravante da pena. O cara vai pensar 2 vezes, né, antes de cometer uma besteira dessa. Já é metade de uma vida na cadeia. E eu achei muito bacana essa lei. Com uma pena maior, o indivíduo ia pensar 2 vezes antes de cometer qualquer tipo de crime, então, principalmente em relação à mulher mesmo. A pessoa vai ficar mais temerosa, irá ter sim, mais receio de cometer a pena, irá sim. Eles teriam que fazer uma divulgação da própria lei, né? Teria que ter uma campanha, uma questão de reeducação da sociedade em relação ao conhecimento da lei. E se nós criássemos uma política oficial contra a violência de gênero, a começar na maternidade, de tal maneira que as crianças já nascessem ouvindo políticas de respeito ao próximo. E o próximo, na violência doméstica, é estatisticamente a mulher. Portanto, seria muito mais frutífero uma campanha ostensiva de políticas contra a violência à mulher do que esse discurso político casuísta de criar uma qualificadora para homicídio. Pusesse em realce os valores fundamentais da sociedade, a ética no plano das relações sociais, a moralidade no plano dos costumes, enfim, uma série de processos que são fundamentais e que são valores que compõem os fundamentos da sociedade, que precisam ser reforçados e que hoje em dia estão fragilizados. É uma coisa que demanda desconstrução de valores e construção de novos valores, então a gente vai demandar aí uma geração para isso acontecer. E daí a gente vai começar a realmente construir uma sociedade com outros parâmetros, outros conceitos, outros valores, e quem sabe a gente viver de uma forma mais harmoniosa, mais igualitária. Se fosse uma medida trabalhada, como nós já comentamos, uma questão sociocultural, talvez sim o Estado cumpriria o seu papel de trazer, aniquilando de vez essa questão no seio da sociedade. Com edição de leis, sem qualquer assistência, sem qualquer estrutura, eu vejo cada vez mais a degradação da família. Las mujeres están muriendo de las manos de los hombres. El que mata a una mujer no puede llamarse hombre. Ella es carne de tu carne, ella es hueso de tus huesos. Dios te hizo para amarla, pero no te dio el derecho, oh no, de humillarla y maltratarla hasta el punto de matarla. ¿Cómo pudiste darle muerte si dijiste que la amabas? Si alguno piensa esto, no cometa tal delito. Hermano, quiero decir que le llaman feminicidio, que al matar a esa mujer tú dejas a un niño huerfanito, con la vida destrozada, muy turbado y afligido. Hasta allá, levantemos la bandera, libre hermano, en contra de la violencia. Hasta allá, acabemos esta guerra.